Segunda Samuel, capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi perguntou ao Senhor: Devo sair e lutar contra os filisteus? Tu entregarás em minhas mãos? O Senhor respondeu a Davi: Sim, vá, pois certamente os entregarei em tuas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus. Exclamou: O Senhor irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Davi e seus homens levaram os ídolos que os filisteus haviam abandonado ali. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se espalhar pelo vale de Refaim. Mais uma vez, Davi consultou o Senhor. Não os ataque pela frente, respondeu o Senhor. Em vez disso, dê a volta por trás deles e ataque-os perto dos álamos. Quando ouvir um som como de pés marchando por cima dos álamos, ataque. É o sinal de que o Senhor vai à sua frente para derrotá-lo, o exército filisteu. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo? No dia de hoje, quero dizer uma coisa para você. Antes de qualquer coisa, se inscreva no canal, compartilhe o canal. Muitas das vezes você assiste, mas não clica no sininho aí para que as notificações cheguem para você. Então, quero te fazer esse pedido no dia de hoje. O texto que nós lemos, você vai ver o quão é importante a direção de Deus para as nossas vidas. A Bíblia diz que Davi agora toma posse do rei. E ao tomar posse, os filisteus na mesma hora descobrem que Davi agora é rei. E o que eles fazem? Eles vão tentar guerrear contra Israel. A Bíblia diz que quando eles vão para guerrear, Davi pede uma direção a Deus e Deus fala: pode ir que eu vou ser contigo. O que é interessante é que Davi, naquele momento, ele decide ir pelejar contra os filisteus e Deus dá aquela vitória tão almejada para Davi. Só que, passados 2 anos, a Bíblia diz que os filisteus voltaram para pelejar de novo contra Davi. E Davi de novo ora a Deus. Fala: Deus, olha, eles estão vindo contra mim. E aí? O que eu posso fazer? A Bíblia diz que Deus fala para ele: calma, dessa vez vai ser diferente. Você vai aguardar o meu sinal. Se tem uma coisa que eu e você temos dificuldade, é aguardar o sinal de Deus para tomar decisão. Por quê? Porque, primeiro, que nós somos ansiosos. E a maioria de nós achamos que o tempo de Deus demora muito. Há pessoas que acreditam que a justiça de Deus, ela demora tanto, que quando chegar não vai valer a pena. A Bíblia diz que Deus sempre chega no tempo certo. Saul, quando estava no governo, como rei, a Bíblia diz que ele tinha sido ungido. Só que, como Samuel demorou para chegar onde ele queria, ele foi e se precipitou e foi oferecer sacrifício. É interessante você ver a postura de Saul e a postura de Davi, totalmente diferente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Quem você tem sido? Davi ou Saul? Porque na questão de atitude, Davi realmente mostra para mim e para você que nem sempre Deus faz as mesmas coisas, mesmo em situações iguais. Não é porque você venceu de um jeito hoje que vai vencer amanhã do mesmo jeito. É interessante eu lembro quando trabalhava embarcado,
E toda vez também quando você está em empresa, geralmente na área de segurança, eu era brigadista, você faz um check-up, um checklist de todo o equipamento quando chega no trabalho, e depois, no outro dia, independente de você ter estado ali, colocar as ferramentas, você precisa fazer novamente checklist. E o que é interessante é que você sai para almoçar e quando volta também precisa fazer o checklist. Por quê? Porque as situações podem mudar. De repente você chega num ambiente, para gente que trabalha, eu pelo menos trabalhava nessa área offshore, de repente você chega num ambiente que você acabou de deixar de um jeito, de repente tem escape de gás, de repente tem óleo no caminho. E se você não fizer o checklist das ferramentas, dos equipamentos, você pode ser surpreendido. Assim também é a vida. Você precisa entender que nem sempre as situações são iguais. Podem ter desenhos parecidos, mas a atitude tem que ser diferente. Tem pessoas que elas acham que tem que agir do mesmo jeito sempre. Elas acham que devem agir, independente de circunstâncias. Se você fez de um jeito e deu certo, você vai fazer de novo. Só que você pode ser surpreendido. Por quê? Porque pode dar errado. A bem da verdade, é certo que vai dar errado. Tem momentos que você tem que dizer, por exemplo, vai resolver problemas. Tem momentos que você tem que chegar e falar, vai ser desse jeito. Tem momentos que você vai ter que fazer vista grossa. E não é por pecado, é para a vida mesmo. Não estamos nem falando sobre pecado, senão daqui a pouco já vamos pegar e vamos dizer, tá vendo aí? Tem hora que você tem que largar, deixar o pecado passar. Não. Pecado é pecado, querido. Não estamos falando sobre essa questão. Estamos falando sobre a questão de realmente a vida não é a ferro e fogo. Não é tudo da mesma maneira. Há pessoas que você pode, por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um, eu mandei para outra cidade e fez faculdade e ficou morando durante 8 anos numa cidade. O outro não sai da minha barra. Porque se deixar 1 ano fora, quando voltasse, já voltaria totalmente longe daquilo que eu tinha planejado. Então, na verdade, tem pessoas que como você vai agir é diferente um do outro. Tem pessoas que você vai agir e vai dizer, não, fulano, tranquilo. Pode passar aqui amanhã e amanhã você paga. Tem pessoas que você tem que falar assim, ó, não. Se você não pagar, não leva não. Por quê? Porque situações são diferentes. E voltando para finalizar, na questão de Deus, tem momento que Deus vai falar para você, não, age desse jeito. E você pensa que aquele jeito que Deus mandou vai ser para a vida toda. Não, todo dia. Eu e você temos que perguntar, Deus, como é que eu vou agir nessa situação? Como é que eu vou agir com fulano? Eu estou indo para o emprego, Senhor, como é que eu vou fazer hoje? Ó Deus, eu preciso de um funcionário, como é que eu faço para mim contratá-lo? A seleção pode ser para o mesmo serviço ou para a mesma vaga. Mas a característica de funcionário, você tem que pedir a Deus na direção certa. Porque, às vezes, o funcionário é muito habilidoso, tem realmente condições de preencher o cargo, mas você pode ter problema com ele da ordem psicológica, emocional, e isso pode destruir, de repente, o projeto de empresa que você tem. Então, vá um conselho, tudo que for fazer, peça a direção a Deus, porque Ele tem o melhor para as nossas vidas. Davi sabia que a peleja da vida nós enfrentamos todo dia, mas precisaria de verdadeiramente Deus dar a direção. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Curta, compartilhe, divulgue o canal. Que Deus abençoe.